Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. O ataque do Goatman. Olá, me chamo Sérgio, tenho 26 anos e ando acompanhando os relatos e histórias do canal. Então hoje mostrarei para o público este acontecimento macabro pelo qual passei, que foi uma das situações mais apavorantes da minha vida. Bem, esse caso aconteceu comigo aos meus 16 anos. Em um certo dia, eu e meu pai estávamos em Recife, capital de Pernambuco. Neste mesmo mês, meu pai estava de folga do trabalho e eu estava de férias da escola. Então aproveitamos aquele belo domingo para passarmos um dia na chácara da minha avó. Pegamos o carro e fomos meu pai e eu para aquela chácara. Pegamos uma estrada de terra e após 1 hora chegamos no município onde se localizava a chácara da minha avó. Então, após mais uns 5 minutinhos seguindo por uma estradinha de terra com o carro, finalmente encontramos a chácara. Chegamos na chácara, conversamos com a minha avó e eu fui para o meu quarto descansar um pouco, pois estava cansado devido à viagem. A chácara é razoavelmente grande, mas o casebre da chácara tem apenas 4 quartos, 2 no andar de baixo e 2 no de cima. Os cômodos são bem amplos, o que dá um ar sinistro para o lugar, ainda mais devido ao chão ser todo de toco, inclusive a escada, a qual estala o tempo todo, dando a impressão que sempre há alguém subindo ou descendo. Por volta das 18 horas, acordo com o meu pai me chamando para o jantar. Estava com muito sono, mas a fome era grande. Então me levantei e fui jantar. E após a janta, fomos nos arrumar para dormir. E no outro dia de manhã, meu pai e meu tio se aprontavam para caçar na mata. E enquanto meu pai se aprontava, ele pediu para que eu fosse comprar pólvora numa mercearia que tinha por aquelas bandas. E quando eu perguntei para quê, ele falou que era para as armas. Então assim eu fiz. Bem, comecei o meu percurso até a cidade e ao chegar na mercearia, eu encontrei um grupo de homens bebendo cerveja e proseando. E foi aí então, escutei um deles falar que em uma noite de lua cheia, ele teria ido na mercearia da esquina para comprar cigarros e que quando ele estava no meio do percurso, ele teria dado de cara com um enorme bode negro, que segundo ele,
Além do bode ter olhos vermelhos, ele também inspirava enxofre e andava feito uma pessoa. O homem, mesmo muito assustado, continuou seu caminho. Mas foi aí que o bode virou para ele e pediu um cigarro. O homem simplesmente jogou o cigarro que fumava na direção do bode e saiu correndo para casa. Bom, achei a história bem curiosa, mas não dei muita importância para isso, pois já sabia que gente de interior já era acostumada com essas histórias de assombração e por mais que muitas dessas histórias sejam reais, muitos gostam de aumentar os fatos ocorridos. Então, após ouvir isso, voltei para casa e o dia seguiu normal. Logo, cheguei em casa com a pólvora que meu pai pediu e pouco depois começou a anoitecer. Era uma noite de lua cheia e ventava muito. E foi quando meu pai, meu tio, já saíram para a caçada. Mas antes deles cruzarem a porteira, eu simplesmente perguntei ao meu pai se eu poderia ir junto com eles. Após isso, meu pai parou por uns 3 segundos e rapidamente falou que permitiria que eu fosse junto com eles. Porém, entretanto, que eu nem pensasse em usar arma nenhuma. Porém, para que eu não ficasse sem nada, o meu pai me deu um facão. E assim fomos, meu pai, meu tio e eu para aquela caçada. Logo chegamos na mata e começamos a caçar. E após alguns minutos, em uma espera, já tínhamos conseguido capturar um porco selvagem. E então, satisfeitos com o tamanho do bicho, nós começamos a se preparar para voltar para a chácara. Mas foi quando a mata começou a esfriar de repente. E logo após esse acontecimento estranho, um forte vento começou a vir do norte e era tão forte que até inclinava toda a vegetação. Até ali, não sabíamos o que estava acontecendo. Foi quando meu pai disse que provavelmente viria uma forte chuva. Então começamos a andar mais rápido e quando já estávamos quase no final do caminho, ouvimos o som do mato se quebrando. Após isso, me veio um forte arrepio na espinha e um mau pressentimento, como se alguma coisa de ruim estivesse prestes a acontecer. Após alguns segundos, todos nós vimos uma criatura muito estranha, que talvez seja uma das criaturas mais horrendas que já presenciei em toda a minha vida. Aquela figura tinha um corpo humanoide, com uma cabeça de bode e chifres, e logo abaixo das suas pernas curvadas tinham cascos. Meu pai, ao ver a criatura, disse: "Meu Deus, o que é isso? Vai-te embora, criatura do cão. Volta para onde tu nunca deveria ter saído, e que Jesus te repreenda." Aquela coisa começou a rir, e logo começou a berrar, e em seguida começou a rodopiar. Meu tio encheu a criatura de bala, que rapidamente saiu saltitando e dançando para o meio do mato, e em seguida desaparecendo das nossas vistas. Então, após esse acontecimento, voltamos apavorados para casa, e enquanto voltávamos, ouvimos aquela coisa rir e cantar com a boca fechada, fazendo apenas aquela interpretação de som. Corremos no meio da mata e deixamos o porco para trás. E quando chegamos, não comentamos nada para ninguém. Dias depois, eu e meu pai voltamos para a capital. Eu não sei o que era aquilo, mas prefiro chamá-lo de homem-cabra.
Até achei que essa criatura talvez fosse a mesma criatura do relato do homem do bar. Então decidi fazer uma busca pelo Google e o mais próximo daquele ser que encontrei foi um demônio chamado Pan. Na demonologia pagã, Pan é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastos. Vive em grutas e vaga pelas matas, cantando ou dançando com espíritos errantes. É representado com orelhas, chifres e pernas de bode. Amante da música, traz sempre consigo uma flauta. Diz a lenda que a pessoa que olha diretamente nos olhos de Pan entra em um estado profundo de loucura, onde jamais recuperava novamente a sua lucidez. Também ouvi vários relatos de um ser que aparece na América do Norte, cuja criatura as pessoas a chamam de Goatman. O Goatman é um ser metade homem e metade bode. Porém, pelo que dizem os especuladores, o Goatman não é nada amigável. E quando alguém cruza o seu caminho, o Goatman é extremamente hostil e agressivo. Ele ataca ferozmente a sua vítima, podendo levá-la até mesmo à morte. Seja lá o que for aquele demônio, eu rezo todos os dias para nunca mais o encontrá-lo. Boa noite.